A gente vive hoje debaixo de uma avalanche de informações. A maior parte dessas informações que nos chega através dos meios digitais. E o quanto isso traz de infelicidade e desequilíbrio mental para as pessoas é algo que a gente ainda está descobrindo. E um dos maiores pesquisadores sobre esse tema e também o professor que foi eleito melhor professor da New York University e um dos 40 melhores professores de negócios do mundo, Adam Alter, vai dar uma aula no dia 7 de julho, às 8 horas da noite pra gente. Apocalipse Tecnológico. Uma aula que você tem que assistir para entender todos os segredos que estão por trás dessa pandemia digital, desse vício que rouba a felicidade das pessoas. E toda a sua família deveria assistir. Se informar é o melhor caminho para se proteger. Só o ICL poderia trazer um professor como Adam Alter para dar uma aula como essa. A gente se vê no dia 7 de julho. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, 21 de junho, 7h02 da manhã, estamos ao vivo horário de Brasília, hoje é sexta-feira, graças a Deus, Pedro Falcão, que coisa mais boa, ai, eu tô feliz e triste ao mesmo tempo porque amanhã eu vou viajar e vou ficar 450 horas no aeroporto, mas pelo menos eu não vou trabalhar. Quem gosta de trabalhar, Pedro Falcão? Quem gosta de trabalhar? É que assim, ó, tem o antes e o depois do café. Antes do café, isso. Tu quase cai na tentação. Depois a coisa vai. Depois... É verdade. Isso é legal. Eu gosto de trabalhar, eu falo, mas é verdade, eu gosto até mais do que deveria, né? Gosto mais do que deveria. Ai, ó, semana que vem eu tô de férias, hein? Só pra avisar. Semana que vem não estarei aqui. Semana que vem quem vai tocar o programa é o nosso querido, amado, idolatrado, venerado César Calejão. Pedro Falcão não vai trabalhar, né? Não vai precisar trabalhar, Pedro Falcão? Que beleza. Não tem mais uma mata melhor do que isso aqui. Não tem uma mata melhor do que esse trabalho comigo aqui, né? Semana que vem toda eu vou tirar umas mini férias aí, né? Mas é uma semaninha só, tá, gente? Semana eu fico fora e na outra já estarei de volta, mas vocês continuam acompanhando o Desperta aqui, claro, porque a gente vai continuar ao vivo às 7 horas da manhã, todos os dias, horário de Brasília, com o nosso querido César Calejão, para o qual, aliás, mando um beijo enorme aqui, que vai segurar o nosso bastão da notícia aí, para levar para vocês o que acontece no Brasil e no mundo. Estamos começando o programa de hoje, muito obrigado à companhia de todo mundo, para quem já está no nosso chat, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, seja lá de onde você estiver assistindo a este programa, porque assistir viu, Pedro Falcão? Assistir a este programa. Você pode nos acompanhar no Twitch, na Twitter, no Facebook e no Instagram, também nos nossos canais do YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore, no canal do ICL Notícias. Muito bom dia para quem está já no nosso chat, vá dizendo de onde você está assistindo a este programa, como eu acabei de falar. Deixa seu like, ativa o sininho, assina o canal, dá 3 beijinhos, dá 5 pulinhos, faz aquela coisa toda. Se não quiser fazer nada também, não precisa. Você pode simplesmente compartilhar este programa com as pessoas que você gosta, mande aí para suas redes sociais, compartilhe, reposta, retuita, manda no seu Instagram, manda aí no seu Twitter, no seu Facebook, manda no seu grupo de WhatsApp, de discussão por e-mail, faça com que este programa chegue mais longe para cada vez mais pessoas. Aliás, essa semana tivemos uma audiência muito boa, né? 17, 18 mil pessoas assistindo ao vivo apenas nas redes sociais, mas você sabe, nós estamos também ao vivo em 2 redes de televisão, em 2 emissoras de rádio. Muito bom dia para quem nos acompanha na TV Quirimurê, na Bahia, também na TVT em São Paulo, 2 emissoras de televisão abertas, se você não quiser gastar a sua mal funcionante e caríssima internet, e também no bom e velho radinho. Muito bom dia para quem nos ouve lá na Rádio Heliópolis e na Rádio Brasil Atual. Olha, o vídeo que vocês viram no começo aí do Eduardo Moreira é o vídeo sobre a nossa próxima super aula chamada Apocalipse Tecnológico com Adam Alter. A gente vai entender tudo, vai ser no dia 7, né, Pedro? 7 ou 8? Dia 7 do 7. Dia 7 de julho, portanto, no domingo. Vocês sabem que os nossos eventos aqui são ao vivo, online, exclusivo e grátis. Para isso, você tem que só fazer a sua inscrição
em despertaicl.com.br, corre para lá, faça isso agora, depois vocês esquecem, vem aqui encher o meu saco dizendo, ai, pede para fazer a reprise, eu não consegui, eu me esqueci de fazer a inscrição, porque o link é enviado por e-mail, tá, gente? A gente faz esses eventos, já fizemos vários maravilhosos, né? Desde Noam Chomsky até Domenico De Masi, Marilena Chauí, aula sobre Malcolm X, assim, teve de tudo aqui e todo mês, vocês sabem, a gente tem um evento especial aqui. Então esse próximo é pra gente entender principalmente o vício nas redes sociais, saber como isso se processa no nosso cérebro e para entender uma porta de saída para isso, vale principalmente para quem tem filhos menores aí, né, que estão viciados, como diz o meu filho, nos pedacinhos, né, que são os shorts lá do YouTube, que fazem muito mal para as crianças, porque fica ali jogando quantidades absurdas de dopamina na criança a cada 10, 15, 20 segundos e o cérebro da criança não entende muito bem aquilo e vai começando a achar, Pedro Falcão, que a vida sempre é legal, que ela nunca é tediosa, que tudo sempre tem que estar às mil maravilhas, que as coisas têm que sempre ser muito excitantes e acaba que elas se desgostam das coisas da vida real, material, que nem sempre, né? Como diz meu filho, o que eu faço no carro sem celular? Eu falo pro meu filho, nada. O que eu vou fazer agora? Nada. Como que faz nada? Aprende a não fazer nada, né? Tem que aprender a não fazer nada também, né? Tá ensinando budismo? Não, tô ensinando tédio. Falei, meu filho, a vida é chata às vezes, várias vezes inclusive. Tédio. Olha pela janela, né? Então a gente vai ter essa super aula que vai tratar disso e de outras coisas também, o nosso chamado Apocalipse Tecnológico. Vai ser no dia 7, num domingo, ao vivo, exclusivo, grátis, online. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Para isso, basta fazer a inscrição despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Eu vou parar agora por 15 segundos enquanto as pessoas fazem a inscrição, Pedro Falcão. Conte 15 segundos para nós, por gentileza. Igual o meu professor de Pilates. Não conheço o professor de Pilates? Ele conta até 15, sabe contar até 15? Sim. Já tô contando. Tá contando. Sabe que no rádio, se as pessoas param de falar, o ouvinte acha que o locutor morreu, né? Deu? Deu. Muito bem. Fizeram a inscrição? Deu 15? Não, o pessoal comentando nos comentários, 15. 15, o pessoal contou em casa. O Pedro Falcão não sabe contar até 15, só até 10. Contou até 10, depois até 5. Somou, né? Porque eu me confundi. Muito bem, vamos lá, gente. Tem bastante coisa no programa de hoje. Vamos começar aqui sobre o Imposto de Renda 2024. A consulta do segundo lote da restituição será aberta nessa sexta-feira. Portanto, se você tem o seu din-din, o seu amado dinheirinho, você pode dar uma consultada básica lá na restituição e também pode olhar a sua conta bancária. Se você apontou para a Receita Federal uma conta bancária para receber o seu dinheiro, né, a sua restituição, o segundo lote já está disponível. Em tese, pessoas do Rio Grande do Sul atingidas pelas enchentes devem receber antes. Se não receberam no primeiro, recebem no segundo. Então, se você estava esperando receber lá no final do ano, dá uma olhada, porque pode ser que, em sendo morador ou moradora do Rio Grande do Sul, a sua restituição foi antecipada. Todos os detalhes estão no iclnoticias.com.br. Justiça caça mandato de deputada bolsonarista acusada de pagar harmonização com dinheiro de campanha, Pedro Falcão. Ela pagou uma harmonização facial, Pedro Falcão. Nossa, e não deu certo. Eu tava evitando fazer esse comentário, porque eu não sei se não é um comentário machista, né? Mas a gente pode achar as pessoas feias, né? Ela pode me achar feia, eu posso achar ela feia também, né? Mas ela não disse que é feia. Disse que não deu certo. Sim. Mas tá linda. O resultado podia ter sido melhor. Só isso. Ai, tá bom, né? Tribunal Regional Eleitoral do Amapá cassou o mandato da deputada federal Silvia Vaiapi. Essa aqui é a indígena chaveirinho do bolsonarismo, né? O bolsonarismo tem os chaveirinhos, né? Não acredita em causa indígena, manda destruir tudo, não faz demarcação de terra, manda atirar, fala que quilombola pesa não sei quantas arrobas, mas tem os chaveirinhos ali, como o Hélio Negrão é o chaveirinho dos negros, né? Hélio Negrão é como ele próprio se chama, tá, gente? Ele é o chaveirinho lá, lembram do Bolsonaro? Sempre tinha lá o Hélio Negrão atrás para dizer, não, eu até tenho amigos que são, né? Essa aqui é a indígena que até tenho amigos que são indígenas. Essa aqui é a indígena chaveirinho do bolsonarismo. Acusada de usar recursos públicos do fundo eleitoral para pagar um procedimento de harmonização facial durante a campanha de 2022. A decisão foi por unanimidade. O TRE rejeitou na última quarta-feira a prestação de contas dela a partir de recurso.
A denúncia contra a deputada aponta que ela, então candidata, contratou uma empresa de marketing digital, cerimonial e produção de vídeos pelo valor de R$40 mil, mas apenas 20 mil seriam, de fato, destinados aos serviços. O restante do valor teria sido utilizado para pagamento de outras despesas, entre elas um procedimento estético no valor de 9 pounds. 9 pounds. O Ministério Público, na denúncia, cita ainda uma transferência bancária entre a ex-coordenadora da campanha da deputada e uma clínica estética, que foi apresentada como prova da intenção da então candidata a legitimar o gasto com procedimento estético. O caso foi denunciado pela própria ex-assessora. Olha, não é culpa do PT, né? A ex-assessora deu briga ali, né? Aqui dá uma melhorada aqui, o Pedro Falcão. Eu acho que isso aqui é o antes e o depois, não é? Olha aqui, ó, claramente, isso aqui é o antes, isso aqui é o depois. Eu vou falar que assim tá mais original, né? Ainda mais para uma representante indígena, não tá? Aqui é o depois, ó, Pedro Falcão, né? Eu acho que dá pra a gente criticar se foi a gente que pagou, né? Dinheiro público. Isso. Foi a gente que pagou, então a gente pode criticar, é verdade. A assessoria da deputada se manifestou em nota, dizendo que ela soube pela imprensa da decisão e disse que as contas já haviam sido aprovadas pelo tribunal. Minha filha, se você soube pela imprensa que a senhora foi caçada, a senhora tá no mundo da lua, né? Então, assim, não tem chance nenhuma, já era, tá? Acabou o mandato, parabéns. É estranho que a deputada não tenha sido intimada, tampouco seus respectivos advogados, diz a nota. Agora cumpre os advogados tomarem ciência do que de fato foi julgado e tomar as medidas cabíveis. Olha, a deputada agora, caçada, está dizendo que os advogados dela não foram informados sobre a sessão que a caçou no TRE. Se isso aconteceu, o julgamento é nulo, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui, sexta-feira, vamos fazer uma aposta aqui. Pedro Falcão, bolsonarista, né? Bolsonarista. Duvido que não foi informado. Duvido. Vou falar mais claramente aqui. Aposto que está mentindo, tá? Aposto que está mentindo. Um julgamento colegiado num tribunal regional eleitoral. A deputada não foi informada. Então vamos acreditar nisso. Sexta-feira, né? Sexta-feira, vamos lá. Vamos fazer de conta que a gente é maluco aqui. Empresa de Ricardo Nunes e família, a Nikkei tem contrato com o TRE de São Paulo. Não para de aparecer escândalos do Nunes, né? A principal empresa do prefeito de São Paulo, hoje em nome de sua família, foi contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral para a dedetização da sede do órgão na Bela Vista, no centro da cidade. O primeiro contrato de 41 milhões foi assinado no dia 30 de setembro de 2022 pelo TRE e por Ricardo Luiz Reis Nunes Filho. O pai de Ricardinho tinha deixado a sociedade da Nikkei, controle de pragas, em janeiro daquele ano, né? Quem assinou foi o filho do prefeito. O segundo contrato, de outros 41 milhões, está em vigência. Ele compreende o período entre janeiro deste ano e janeiro de 2025. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, trata-se de um serviço de monitoramento e manutenção de um sistema de eliminação e prevenção contra colônias de cupins subterrâneos ou de solo instaladas na sede do primeiro Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Eleito vice-prefeito após 2 mandatos como vereador na Câmara, Ricardo Nunes assumiu a prefeitura em maio de 2021, diante da morte do então prefeito Bruno Covas. Ele não quis responder aos questionamentos da reportagem. A reportagem completa, ela é assinada pelo Alceu Luiz Castilho e pelo Bruno Bassi, lá no site de Olho nos Ruralistas. A gente ia mostrar aqui um vídeo, né, ô Pedrinho? Do De Olho nos Ruralistas. Aliás, está lá no site deles, no canal do YouTube, para quem quiser acompanhar. Vai lá no YouTube, escreve De Olho nos Ruralistas, tem muito material bom lá. É um dos principais sites de investigação sobre ruralistas e agregados, né? Eles estão fazendo uma série esse ano, uma série investigativa espacial, como eles chamam, porque eles pegam várias áreas da cidade, já falaram de um sítio do Ricardo Nunes também, que foi construído aí em local proibido, aquela coisa toda. Só que não dá para mostrar o vídeo, né, Pedro Falcão? A gente tentou e deu problema, né? Direitos autorais. Direitos autorais. Vou pedir aí pro pessoal De Olho nos Ruralistas, vai lá nas opções do site do YouTube lá e libera para que as pessoas possam passar o vídeo de vocês nos outros canais de jornalismo, senão a gente tenta passar aqui e o YouTube vai derrubar o programa, né? E várias outras pessoas que querem eventualmente passar trechos do vídeo de vocês não vão conseguir. E aí a informação não chega no ser humaninho, tá? Mas parabéns pelo trabalho, é um dos melhores sites do Brasil, né? Um dos melhores jornalismos do Brasil. Toffoli abre divergência e STF suspende julgamento sobre porte de maconha.
O ministro Dias Toffoli abriu nova interpretação sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal e fez com que o STF suspendesse mais uma vez o julgamento da lei de drogas. O texto voltará a ser analisado na próxima terça-feira. Em seu voto único proferido na sessão de ontem, Toffoli abriu uma nova corrente sobre a lei de drogas. O ministro fez um histórico sobre os perigos do uso dos entorpecentes para a saúde e discordou da política de combate de entorpecentes no Brasil. Segundo Toffoli, a lei trata o usuário como criminoso. Contudo, o ministro sugeriu ao Congresso e ao Executivo Federal prazo de 18 meses para a fixação de critérios objetivos para diferenciar usuários de traficantes. Estou convicto de que tratar como um tóxico delinquente não é a melhor política pública do Estado Social Democrático de Direito. Após a decisão do ministro, o julgamento foi suspenso. Os próximos votos serão proferidos pelos ministros Fux e Carmenúcia. Os demais votos foram proferidos ao longo do julgamento, que começou em 2015. Então, o que o Toffoli fez ontem? Fez um grande libelo falando, né, que realmente as drogas podem fazer mal, mas o usuário não é traficante, blá, blá, blá. Mas sugeriu que, ao invés da votação no STF continuar, o STF pause essa votação. Lembrando, o STF está definindo a quantidade que define usuário e traficante, tá? Não está liberando droga nenhuma para lugar nenhum. Está definindo o seguinte, qual é a quantidade apenas de maconha, é a única droga que está em discussão no STF, que leva uma pessoa à prisão ou não. O Toffoli sugeriu que essa votação pare e que o Congresso tenha 18 meses para legislar. Sabe qual é o problema? O Congresso está votando uma lei de drogas que justamente altera a Constituição e justamente diz que não há quantidade tolerável, que todo mundo que for preso com maconha será preso de fato, né? Então esse é o caminho. O Barroso ontem ficou fulo da vida com o Toffoli, né? A matéria completa está no excelenoticias.com.br. Temos aqui alguns vídeos, né? Vamos mostrar um vídeo do Toffoli aí, falando rapidamente. 1 minuto, Pedro Falcão, bora lá. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde... Só corta ali depois. O que foi? O que é droga? Sabia? Droga é toda substância ou qualquer substância externa ao organismo que pode alterar seu funcionamento. Acho que agora não vai dar nada. Tanto o café que eu acabei de beber aqui, como o tabaco que eu não fumo, quanto a cocaína que eu nunca vi, se enquadram nessa definição, pois todos modificam a bioquímica do cérebro, apesar de terem efeitos distintos e riscos diferentes. O que diferencia entre o remédio e o veneno, aquele famoso adágio popular, o que diferencia o remédio e o veneno é a dosagem. Muito boa no geral a argumentação do Toffoli, decisão péssima, como diz o Barroso, não vai resolver o problema de absolutamente ninguém, você empurrar isso com a barriga por mais 18 meses, sob o risco deste Congresso, o Congresso que está querendo colocar meninas de 11, 12, 13 anos estupradas na cadeia, você colocar na mão dessas pessoas a decisão sobre quem vai preso e quem não vai preso no Brasil por porte de maconha. Isso que está sendo debatido no STF. Se a pessoa for pega, qual a quantidade que ela está portando para que ela vire traficante ou usuário. E aí as penas são diferentes, muito diferentes, aliás. Uma fala importante do Alexandre de Moraes dá conta disso. Já é uma estatística consolidada. Aliás, o Alexandre de Moraes tem feito os melhores votos nessa matéria em específico. Alexandre de Moraes, que era contra qualquer tipo de diferenciação e descriminalização uns anos atrás. Tem até a foto clássica dela, né? O Pedro Falcão cortando uns pés de maconha no Paraguai, né? É conhecido como jardineiro paraguaio, Alexandre de Moraes, né? Mudou radicalmente a sua posição, porque é bonito você mudar de ideia quando você é confrontado com os fatos. Temos um vídeo aqui do Alexandre de Moraes mostrando que pessoas brancas no Brasil precisam de 80% a mais de posse de maconha do que um preto para ser considerado traficante. Então a quantidade já existe, a quantidade depende da sua cor da pele, né? Dependendo da sua cor da pele, você precisa estar com mais maconha para ser preso, ou dependendo da cor da pele, precisa estar com menos maconha para ser preso. É o que o STF está tentando definir agora. Vamos lá para o vídeo do Alexandre de Moraes, bora lá. Se você é um usuário ou traficante, se você é analfabeto, você vai ser preso por tráfico com 32 gramas. Então você faz o 2º grau completo, porque aí a mediana vai para 40. Se você tiver faculdade, 49. Veja, do analfabeto
para quem tem curso superior, a diferença é de 52%. Em torno de 18 anos, 23,90 gramas. Mais de 30, 56 gramas. 134% a mais. O branco, para ser considerado traficante, tem que ter 80% a mais que o preto ou pardo. O analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo, a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, mais de 30 anos, com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado traficante. Então, há necessidade, presidente, colegas, há necessidade, me parece, de equalizar uma quantidade média padrão como presunção relativa para caracterizar e diferenciar o traficante do portador para uso próprio. Porque essa necessidade de equalizar essa quantidade média padrão vai ao encontro do tratamento igualitário dos diferentes grupos sociais, culturais, raciais. Eu volto a insistir, nós podemos, o Supremo Tribunal Federal pode entender, como vários países entendem, que a quantidade tem que ser ínfima. Só que aí, o branco ou o negro, o analfabeto ou o pós-doutorado, o jovem ou o mais velho, todos vão ser tratados iguais. Seja a quantidade mínima, seja a quantidade máxima. Bom, mudou de posição Alexandre de Moraes porque os fatos eles são teimosos e insistem em acontecer. São Paulo enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações similares à de brancos usuários. Levantamento do INSPER com base em boletins de ocorrência de 2010 a 2020, portanto uma década, analisou vários boletins de ocorrência, mostram ainda a influência e tipo de droga e grau de instrução do detido para a conduta policial. Ou seja, pessoas pegas no Brasil em 10 anos, de 2010 a 2020, se são negras, a chance maior é de ir para a cadeia enquadrado como traficante. Se são brancas, a chance maior é de não acontecer absolutamente nada, sequer, isso aqui nem considera ainda, as pessoas que foram flagradas pela polícia na rua com um baseado de maconha, fumando maconha, e que são brancas, que sequer contra elas foi feito o boletim de ocorrência. Então esse número aqui é ainda mais alarmante, porque tem gente que não foi nem para a delegacia, não é mesmo? A pessoa foi enquadrada e nem para a delegacia ela foi. Então isso aqui é muito pior ainda, pessoas com a mesma quantidade, a diferenciação no Brasil pela cor, né? Bom, o Barroso deu aí um pito lá no André Mendonça. O André Mendonça tava em Marte, né? Tem uma hora que ele aparece aqui, Pedro Falcão, aparece um prato de bateria atrás aqui. Acho que ele tava no meio do ensaio aí, né? E aí decidiu, tem que ir lá trabalhar, né? Ai, saco, velho, tem que trabalhar. Depois foi ensaiar, né, Pedro Falcão? Foi dar uma ensaiada, né? Tocar uma bateria lá. Hã? O André Mendonça, depois de botar o negócio da maconha, foi tocar uma bateria, né? Vocês vão ver, aparece um prato ali, né? E aí o André Mendonça tá dizendo ali que, na verdade, não estamos, né, aqui fazendo o nosso papel, porque o Dom, não sei quem, da igreja lá, se posicionou contra, né? O cara da igreja mandou, eu não sei quem é, o bispo lá, eu também tô cagando, pô, o que o cara da igreja pensa, cara. Ai, velho, vai rezar tuas missas, não enche o saco, né? Paciência zero pra essa gente de igreja também, tá? Desculpa. Se você vai na igreja, amém. Amém, irmão. É, pra você também. Mas, ó, não interessa o que o cara da igreja pensa, cara. Entendeu? Interessa. Aí fica lá o STF lendo o negócio do bispo que mandou um negócio. Lê o negócio do cara da Umbanda também. O hinduísta mandou um negócio lá também. O budista não mandou por quê? Porque o budista tem mais o que fazer. Não, Pedro Falcão? O budista tem mais o que fazer. Mas a pessoa da igreja tem que cuidar da vida dos outros, né? Que gente chata, cara. Vai fazer tuas coisas, cara. Não fica se metendo na vida dos outros. Que saco isso.
Aí vai lá o Barroso, lê uma carta do Dom não sei quem, nem foi o Barroso que leu, sei lá quem foi. Aí o André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico, lembram quem é o André Mendonça? É o terrivelmente evangélico, foi escolhido pelo Bolsonaro pela grande qualidade como jurista, não, como sendo terrivelmente evangélico. Não, nós estamos aqui legislando, nós não podemos deixar legislar, e nós estamos legislando para liberar a droga. E aí o Barroso deu uma resposta para ele, né? E depois a gente vai ler uma notícia contrariando, inclusive, o que o próprio André Mendonça falou, que não existe país do mundo que tenha feito o que o Brasil está fazendo. Não existe mesmo, então a gente vai ver se não existe. Vamos lá primeiro para o vídeo. Bora lá. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares, com a devida vênia e respeito que sempre tenho por Vossa Excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, porque ele me disse que não estava informado de que esta era a questão e ele se preocupou em me dizer que trabalhou em periferia e que droga é uma coisa que faz mal às pessoas e às comunidades. E eu disse a ele que todos nós aqui concordamos com isso, que todos nós aqui temos uma atitude contrária às drogas ilícitas e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que me disse que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido. Pois não? Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse, estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. Está aí, né, o senhor Mendonça, terrivelmente evangélico, né, tomando assim né, do Barroso, né, tipo, tá bom você, vai tocar bateria. Viram que aparece um prado de bateria? Não é, parece um prado de bateria ali, né, depois foi fazer um som ali o Mendonça. Não em nenhum lugar do mundo, diz o Mendonça, o STF não sei o quê. 15 de outubro de 2003. Uma das minhas qualidades é ter memória. Eu tenho memória mesmo, memória de notícia. Eu leio uma notícia, raramente eu esqueço dela. Aí o Mendonça falou, eu fui buscar, né? Porque em 2003 o Mendonça não estava interessado nisso, sei lá, o que estava fazendo o Mendonça, né? Sei lá, eu. Justiça proíbe que o governo federal puna médicos. Suprema Corte dos Estados Unidos... Não é o lugar, a meca da liberdade, o exemplo máximo, né? O baluarte do planeta, o farol da humanidade. Então, lá no farol da humanidade, o STF dos Estados Unidos, Suprema Corte, libera a utilização medicinal da maconha. Uma decisão da justiça.
Então não vem com esse papinho, Mendonça, tá? De que não, de que aqui. Eu tenho uma raiva desse negócio. Só no Brasil. Gente, não tem nada que acontece só no Brasil, tá? Nada. Isso é papo de gente que não conhece outros lugares. E também só no Brasil que... Não é só no Brasil, gente. Acontece coisas absurdas no mundo inteiro. Na Alemanha, na Noruega. Só no Brasil que tem não sei o que. Não, gente, tem lá na França, tem também, tá bom? Na Argentina tem. Em nenhum país as pessoas... Só no Brasil não, gente. Lá no Japão a pessoa faz também, tá bom? Na Rússia, lá no Afeganistão, lá na Colômbia. Não tem esse papo, doutor André Mendonça. Não existe país no mundo onde não seja o legislativo. Mentira, falso, mentira. 2003, 2013, né? 2023. Faz quanto tempo aí? 2 décadas, 20 anos. Né? Falta dar uma estudada. Tá votando um negócio importante. Falta dar uma estudada, o Googlezinho, rápido, para pegar referência. Nos Estados Unidos foi definido pela Suprema Corte. Por exemplo, a utilização medicinal na maconha, impedindo que médicos que prescrevessem de forma medicinal derivados da cannabis nos Estados Unidos fossem punidos. Decisão da Suprema Corte. Não custa dar uma estudada, né? Mal não faz. Bancada evangélica no Congresso Nacional racha em discussão do PL do estupro. Olha aí as grandes manifestações fazendo efeito. O PL do estupro provocou um racha na bancada evangélica durante as últimas semanas, apurou a Carla Gamba lá para iclnoticias.com.br. O texto da autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante incomodou até os parlamentares ligados a igrejas por diversos motivos, desde o seu conteúdo até a tentativa de aprovação repentina. Lideranças da bancada evangélica também avaliaram em conversas com a Carla Gamba, a repórter que apurou esta notícia, que Sóstenes, deputado tido como porta-voz do pastor Silas Malafaia, né? O Louro José do Malafaia, usou a polêmica em torno do PL do estupro para buscar protagonismo pessoal, o que desagradou outros integrantes do grupo. Então o problema não é que vai botar criança na cadeia, o problema é que o Sóstenes está aparecendo muito e que a outra amiga queria aparecer mais, né? Esse é o problema. O racha se reflete na lista de deputados que assinaram o PL do estupro ao lado de Sóstenes como coautores. Quase todos são bolsonaristas raiz do PL, mas não há nenhuma liderança de expressão da bancada evangélica, que é bastante pulverizada entre as legendas da Câmara. Lira assumiu compromisso por PL do estupro, diz o Lira aqui que vai ter, que vai votar, que vai discutir, que vai não sei o quê. Espero que as manifestações continuem. Aliás, nesse final de semana vai ter de novo. Eu já vi que São Paulo já marcou mais uma manifestação. Informe-se pelas redes sociais onde vai ter na sua cidade. Compareça, participe. Olha, ela está querendo apresentar o programa no meu lugar, né? Interesse por aborto cresce no Brasil após o PL do estupro. O Brasil alcançou o posto do país com maior interesse na busca por aborto nos últimos 7 dias após a aprovação do projeto de lei do PL do estupro na Câmara dos Deputados. Após a aprovação não, né? Após a aprovação não. Após a votação do regime de urgência, tá? Aqui no nosso iclnoticias.com.br, a matéria, na verdade, é da Folha Press. Está errado isso aqui, né? O PL não foi aprovado. O que foi aprovado foi o regime de urgência, ou seja, furar a fila para colocar na frente para votar antes dos outros projetos. Antes desse período, o país ocupava a 34ª posição no ranking mundial. A proposta quer colocar um teto de 22 semanas, blá blá blá, vocês já sabem de tudo, né? Então aumentou, claro, o interesse, as pessoas foram procurar mais na internet sobre como as coisas funcionam. 2 em cada 3 brasileiros são contra o PL do estupro, diz pesquisa da Datafolha, reporta hoje aqui o Diário do Centro do Mundo.com.br. Uma nova pesquisa da Datafolha revelou que 66% dos brasileiros são contrários ao PL do estupro. Este projeto de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante propõe uma alteração no Código Penal de 1940. Caso seja aprovado, você sabe que mulheres vítimas de estupro podem, inclusive, ir para a cadeia caso optem pela interrupção da gravidez. O levantamento do Datafolha foi realizado entre 17 e 19 de junho com 2.021 pessoas acima de 16 anos distribuídas em 115 municípios do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos. Portanto, pessoas que foram contra este PL, esta aberração
legislativas somam 64%. A favor do PL, 30%, mais ou menos, é o número de pessoas que votam no Bolsonaro, né? Os sádicos, os loucos, as pessoas que têm problemas, tá aí, né? Tá identificado aqui. 2% indiferentes, 4% não sabem. Isso aqui mostra como essa discussão chegou nas pessoas também, né? Porque geralmente o número de não sabe, não respondeu é muito maior do que isso, então as pessoas estão informadas, ou seja, a manifestação popular nas redes e nas ruas fez efeito. Apesar da polêmica, 56% dos entrevistados afirmam conhecer o projeto de lei, enquanto 44% não têm conhecimento sobre ele. Isso é um dado importante, tá? 24% se consideram bem informados, mais ou menos informados 27% e mal informados 4%. Se essas pessoas aqui forem mais bem informadas sobre o PL, há uma chance maior da gente ter mais pessoas repudiando esse PL. Por que eu estou dizendo isso? Não é uma conclusão precipitada não, tá, gente? Porque o povo brasileiro, em sua maioria, historicamente, é a favor da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Tá bom? O brasileiro é a favor da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Isso é já histórico, né? Alunos negros e pardos têm menos acesso à tecnologia nas escolas, aponta estudo, aqui publicado também pelo iclnoticias.com.br. Um estudo divulgado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, nessa terça-feira, mostrou que alunos negros e pardos têm menos acesso a recursos tecnológicos nas escolas brasileiras de qualquer nível educacional. O estudo aponta ainda que, em 2019, 51% dos alunos brancos tinham em escolas acesso a computadores. A proporção era de um computador para cada 5 alunos, além de internet liberada para que os estudantes pudessem fazer suas atividades. Banda larga, laboratório de informática e laboratório de ciência. Em 2023, no entanto, o número aumentou para 57%. Então, quase 6 em cada 10 alunos brancos têm computadores nas escolas com acesso à banda larga liberada para que possam usar para fins educacionais. Quando comparados aos alunos pardos, o acesso à estrutura é menor, apenas 41%. Então saímos de 6 em cada 10, vamos para 4 em cada 10 em 2019, chegando a 5 em cada 10 em 2023. Para os alunos pretos, o índice era de 44%, passando para 50%. A distribuição desse acesso ocorre de forma mais expressiva com os alunos mais jovens, cerca de 74% dos estudantes brancos e 68% dos pretos têm itens tecnológicos ao alcance entre aqueles do 5º ano do ensino médio fundamental. Já no 9º ano, o índice baixa para 49% e 43% respectivamente, ou seja, sempre na média alunos brancos têm mais acesso à tecnologia e internet do que alunos negros, né? Levantamento feito pelo INSPER, publicado lá no iclnoticias.com.br. Em troca de auxílio, a Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul, exige que vítimas da enchente trabalhem na limpeza do município. A Prefeitura de Canoas aparentemente levou a sério o povo pelo povo, né? Aí você que alimentou a fantasia do povo pelo povo, tá aí, ó. Vai lá trabalhar para a Prefeitura agora. Nessa segunda-feira, a Prefeitura de Canoas abriu inscrição para o programa Auxílio Canoense e Reconstrução. O benefício dará 5 parcelas de R$ 400 para vítimas das enchentes que precisam reformar casas. Para receber o auxílio, a Prefeitura exige que os beneficiários participem ativamente na limpeza do município, realizando um dia de trabalho na Frente Emergencial de Limpeza coordenada pela própria Prefeitura. O pagamento da parcela do auxílio será efetuado no dia da prestação via Pix, cuja chave deve ser do beneficiário informado no ato da inscrição ou por cartão magnético. No dia da prestação das atividades, os beneficiários receberão alimentação fornecida pelo município. Ou seja, você se inscreve, só que só vai receber no dia que for trabalhar junto com os funcionários da prefeitura na limpeza da cidade. Acho maravilhoso que as pessoas ajudem a limpar a cidade. Agora, tem gente que está limpando a própria casa ainda. E eu acho que isso aqui, inclusive, é inconstitucional. Eu acho que se isso aqui cair no STF, vai derrubar, né? A prefeitura condicionar o pagamento de um auxílio emergencial para quem perdeu a própria casa a um dia de trabalho junto com as equipes da prefeitura não parece algo que seja legal, mas nem de longe, nem de longe. Empresas do Rio Grande do Sul mudam de endereço em busca de áreas mais seguras após a enchente.
Não são somente famílias com perda de casas que devem trocar de endereço após enchentes no Rio Grande do Sul. Empresas afetadas pela crise climática também estão se mudando em busca de áreas mais seguras para retomar os negócios no estado. É o caso da indústria como a Lajeadense Vidros, no município de Lajeado. Desde setembro de 2023 e maio de 2024, a vidraçaria foi atingida por 3 cheias no Rio Taquari. A mais grave, registrada no mês passado, devastou grande parte da estrutura, né? Isso aqui lá nessa empresa, nós estivemos nessa empresa. Essa empresa fica nas margens do Rio Taquari, onde várias áreas foram atingidas. A gente fez alguns vídeos ali próximos também. Tem um vídeo que nós fizemos de uma associação de servidores do município, e essa empresa fica do outro lado, né, muito próxima do rio. Era uma empresa bem grande mesmo, assim, e realmente a empresa foi devastada. Eu até perguntei na época se aquelas empresas continuariam ali. Elas estão... Lembra onde estava a loja da Avan? A Avan, ela foi construída, o velho da Avan fez um aterro, né, para levantar a loja. Não adiantou, vocês viram, né, porque construiu inclusive numa área que antigamente era uma área de proteção ambiental, liberado pela prefeitura local e pela Secretaria de Meio Ambiente do município, né. Sabemos, né, podemos imaginar, né, para gerar emprego, né, gente, para gerar dinheiro, né, foi liberado para gerar dinheiro ali, né, entenderam, né, para o município, claro. Para as pessoas que vão trabalhar ali, obviamente, né? E aí, essas empresas, elas estão numa região um pouco mais baixa, na outra margem do rio. E aí, foi tudo inundado. E aí, eu até perguntei se as pessoas iam retomar lá. Dificilmente retomariam, né? A empresa estima prejuízo de 50 milhões aqui, a empresa. E são pavilhões altos. E ali foi tudo absolutamente tomado pela água. E vai acontecer, né? Empresas vão migrar, inclusive vão migrar de cidade, né? Olha, temos uma coisa aqui interessante que é o seguinte, ó. Prefeitura contrata empresa para levar resíduos da enchente a aterro em Gravataí, Prefeitura de Porto Alegre, né? A Prefeitura de Porto Alegre publicou em edição extra do Diário Oficial do Município, na quarta-feira, o resultado de um edital para a contratação de uma empresa que vai prestar serviços de transporte dos resíduos entulhos da enchente ao aterro a um aterro localizado em Gravataí, que é um outro município. Os resíduos sólidos do desastre natural estão atualmente alocados nos terrenos de bota espera, né? Um terreno que foi criado pela prefeitura, que você coloca ali para depois esperar para onde vai destinar esses resíduos. Áreas próximas das regiões inundadas, onde o Departamento Municipal de Limpeza Urbana descarrega os materiais recolhidos das ruas. A empresa vencedora da licitação é a Master Construções e Serviços Ambientais, que apresentou o menor preço para cada um dos lotes dentre as propostas enviadas. Aí, claro, o município vai gastar uma grana com isso, né? Obviamente, né? O valor de mais ou menos 20 milhões de reais. E aí tem uma coisa curiosa, né? Porque o próprio município de Porto Alegre vem drenando o Departamento de Limpeza Urbana. Então nós estamos vendo agora que o Departamento de Limpeza Urbana da cidade não tem mais nenhuma condição de dar conta sozinho do que aconteceu. Daria de todo modo? Gente, talvez não daria, porque a proporção foi enorme. Mas talvez não daria e está dando cada vez menos, porque tem cada vez menos funcionários. 10 de maio de 2023, portanto, um ano atrás, um ano antes da enchente, aprovada extinção de mais de 3 mil cargos no Departamento de Limpeza Urbana. Estão terceirizando absolutamente quase todos os serviços do departamento. Quase todos. E mandando os funcionários públicos embora. Quando acontece uma emergência, precisa fazer uma licitação. Quanto que se vai economizar aqui? Não diz, né? Desses 3 mil cargos, 2.069 são garis. 2 mil garis, tá? Não diz aqui quanto que é a ideia de economizar e tal. Será que vai chegar aí nos 20 milhões? E se tiver o prefeito Sebastião Melo que gastar toda vez que tiver uma enchente, tiver que gastar 20 milhões para licitar a empresa terceirizada, vale a pena? Vale a pena para a empresa que vendeu o serviço, né? Vale a pena para a empresa que vendeu o serviço, né, Pedro Falcão? Ai, ai, ai. Bom, o governador Eduardo Leite criou há 4 anos recompensa para quem preserva e número de premiados surpreende. Tá? Atenção para essa notícia aqui publicada pela revista Fórum, que na verdade é um levantamento feito lá pelo site sul21.com.br. Além das alterações das 480 normas do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite tem defendido um avanço do seu governo, que seria o Programa por Serviços Ambientais, chamado PSA. Tá? É uma solução
capitalista para os problemas do meio ambiente, como várias soluções que são abordadas no mundo todo, mercado de carbono, né? Você poder comprar áreas, por exemplo, de preservação em um canto enquanto você produz poluição em outro. Tem várias soluções que são pensadas no mundo a partir da lógica do ponto de vista do funcionamento do capitalismo, tá bom? Eu não sou especialista para saber se funciona ou não. Já li matérias aqui mostrando que, por exemplo, as soluções de sequestro de carbono no geral que foram tentadas no mundo são uma farsa. Uma farsa. Sequestro de carbono é aquele negócio, né, gente? Você basicamente tenta pegar na chaminé da empresa lá, que está soltando CO2 na atmosfera, você tenta capturar esse CO2, né? E o que faz com o CO2, Pedro Falcão? Onde é que joga o CO2? Geralmente, nesses casos, sabe? Você captura e faz o que com ele? Joga na cadeia! Não. Faz o que com ele? Joga, injeta ele no solo, no subsolo, sabia? Então você vai lá, capta o carbono, né, com uma tecnologia. Isso é uma visão um pouco negacionista dos efeitos climáticos. Por quê? Porque passa a impressão para as pessoas que os avanços tecnológicos vão nos livrar da emergência climática, então a gente não precisa fazer nada em relação a isso. Não precisa fazer nada, fica tranquilo, a gente pode continuar fazendo o que a gente está fazendo, detonando tudo, porque teremos avanços tecnológicos que vão nos livrar desse problema. Isso é uma forma de negacionismo da emergência climática de um ponto de vista científico. Sacaram a pegadinha desse negócio? O sequestro de carbono é um pouco isso. Você vai lá, sequestra o carbono, tem várias formas, tá, gente? Uma delas é sequestrar o carbono, principalmente da fumaça, né, do vapor, da produção lá, e você consegue com tecnologia fazer isso, só que você tem que fazer uma coisa com esse carbono. Vai fazer o que com ele? Vai mandar para onde? Vai mandar para onde? Vai mandar para o subsolo, então você injeta ele no subsolo. E aí no ano passado a gente até mostrou aqui uma reportagem do jornal inglês The Guardian mostrando que essas soluções mágicas, na verdade, não funcionam. Tá? É para inglês ver. Então nos enganaram aí por uns 10, 15 anos pra gente achar que estava tudo bem, que a tecnologia ia resolver, que a ciência ia dar um jeito. Na verdade, continuaram fazendo o que faziam antes e passando a perna na gente. Então tem várias soluções do ponto de vista do capital para a emergência climática. Como eu falei aqui, você pode comprar uma terra de preservação num lugar para detonar no outro, né, para fazer esse balanço. Você pode participar do mercado de carbono, então você tem uma imensa floresta que consegue capturar X toneladas de carbono por ano, então você vai vender aquilo no mercado de carbono. Eu não sou especialista, não sei se funciona ou não, eu sei das que não funcionam, que é aquela que a gente falou aqui. O Eduardo Leite criou uma dessas, pagamento por serviços ambientais, tá? Um instrumento econômico para recompensar aqueles que, por meio de suas práticas de conservação, proteção, manejo e recuperação dos ecossistemas, mantêm ou aumentam o fornecimento de serviços ecossistêmicos, tá? Que aí vai ajudar, por exemplo, a capturar carbono. Bonito, bonito, muito bonito. No entanto, há quase 4 anos e meio desde a sanção do novo Código Estadual do Meio Ambiente. Então faz 4 anos e meio que esse novo código foi aprovado. Mudou centenas de normativas, inclusive aquela que proibia que produtores do Rio Grande do Sul pudessem usar agrotóxicos proibidos no seu país de origem. Sabiam disso? Parabéns, né? Então a Alemanha produz um negócio lá que não pode usar na Alemanha, mas a Alemanha faz o quê? Como aquele negócio é barato, né? E aí a gente consegue vender para esse pessoal aí do terceiro mundo, essa galera aí, né? No Rio Grande do Sul não podia usar. A França produz, mas pode usar na França? Não, não pode. A França só produz para vender, porque é lixo. Então a gente não pode também aqui. Destruíram isso. Não é mais assim. 4 anos depois da aprovação, o governo estadual do senhor Eduardo Leite ainda não efetuou nenhum pagamento. 0 pagamentos por meio dessa medida de pagamento por serviços ambientais. Então criou um negócio bonitinho, um instrumento, né? Uma solução do ponto de vista capitalista para o problema ambiental, né? Quantas pessoas aderiram a este programa? Um total de 0 pessoas. Quantas pessoas receberam dinheiro desse programa em 4 anos? Um total de 0 pessoas. Então nem as soluções do ponto de vista do capital, que foi a escolha feita, né? Nem essas foram colocadas em prática. Após as enchentes e a repercussão nacional dos desastres climáticos, o governador anunciou então finalmente o lançamento do primeiro edital, que vai acontecer em julho deste ano.
né, gente? Vamos lá, corre, faz alguma coisa. A minha imagem tá na lama. Eu sou a esperança da terceira via para tanta gente neste estado, né? O pessoal da Farsul, da Fiergues, da imprensa, sou eu que vou levar essa ideia adiante. Eu sou o farol da terceira via. Vamos lançar um edital para mostrar, né? Porque aí quando pintar na campanha uma discussão, a gente vai ignorar a timeline, né? Não vamos falar quando foi feito. Ah, o senhor mudou o código, papapá. Não, veja bem, nós mudamos o código, inclusive o código, nós melhoramos o estado do Rio Grande do Sul, veja bem, nós pagamos tantos milhões para as pessoas que participaram do programa de proteção do não sei o quê, porque elas criaram florestas e nós pagamos não sei quanto. Vai ignorar quando foi feito o pagamento, né? Claro, o Eduardo Leite levou 4 anos e meio para fazer o primeiro pagamento, agora finalmente vai ter um edital depois das enchentes. A gente está de olho aqui, né? A gente acorda cedo, viu, doutor? O Eduardo Leite começou a me seguir no Instagram, então eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu acho que ele está assistindo a este programa, né? Então temos que ser justos aqui, não que não sejamos justos sempre, inclusive quando as pessoas não assistem, claro. Né? O governo anunciou o primeiro edital com um valor de 3 milhões, que é absolutamente troco de pinga, né, para o orçamento do Estado, destinados à remuneração em áreas onde existem reservas particulares de patrimônio natural. Ai. Em uma entrevista concedida ao canal Globo News no dia 9 de maio, Leite comentou sobre o pagamento do PSA, mas apenas destacou a criação do instrumento sem citar quando eles seriam premiados. A gente está prevendo, a partir dessas alterações, fazer pagamentos, premiar e ajudar aqueles que preservam. A gente deseja que a preservação, mas a gente precisa também fazer com que se mobilize pela preservação a partir de resultados econômicos, ou seja, nós vamos dar dinheiro para quem preservar. 4 anos e meio, não deram 1 centavo, ignoraram a existência desse instrumento, que foi criado, obviamente, talvez com boa intenção, por parte daquele que o imaginou, mas na prática, o que a gente viu no Rio Grande do Sul foi a instalação de loja da Havan em área de alagamento. Né? Foi isso. A gente não viu nada desse instrumento funcionar. Pesquisa Atlas CNN em relação à Prefeitura de Porto Alegre, claro, aí na esteira, né, das enchentes, mostra Maria do Rosário com 30% da intenção de votos e Melo com 24% das intenções de votos. Pesquisa Atlas Intel, produzida em parceria com a CNN, divulgada nesta quinta-feira, mostra a deputada federal Maria do Rosário do PT com 30,2% das intenções de voto no primeiro turno da disputa pela Prefeitura de Porto Alegre, contra 24,8% do prefeito Sebastião Melo. Em terceiro aparece a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania, com 9,1%, e na sequência a vereadora comandante Nádia, com 8,5%, a ex-deputada estadual Juliana Brizola, com 8,2%, e o deputado estadual Felipe Camusato, com 6,7%. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Primeiro, Maria do Rosário na frente, na disputa, né? Prefeitura do PT, aliás, a Prefeitura de Porto Alegre ficou nas mãos do PT durante vários anos, né? Com orçamento participativo, uma série de coisas lá na cidade. Então, notícia boa. 2 notícias ruins. O Melo está fazendo 24% ainda, né? É um negócio inacreditável. O que mostra a força ainda do antipetismo, a pessoa que é tudo menos o PT. Então pode ser assim, Hitler Júnior e o PT Hitler Júnior, né? Aliás, Hitler Júnior já foi presidente do Brasil, inclusive, né? Então, tá aí provado. Agora, a notícia ruim é o seguinte, né? Olha aqui, ó. O Melo com 24, num eventual segundo turno, candidatos de direita que podem transferir votos para o Melo, de direita moderada para direita alucinada, todos aqui, né? Mais ou menos nesse espectro. Anne Ortiz é de direita. 9,1%, aliás, apoiou o Melo na eleição passada, abriu mão da própria candidatura e fez fotinho com o Melo, tudo, né? 9,1%. Comandante Nádia, 8,5%, representante da direita alucinada, PL, né? A Juliana Brizola, não, né? PDT, né? 8,2%, eventualmente poderia transferir votos para Maria do Rosário, agora também o PDT no Rio Grande do Sul, né? Vai, briga e tá com o PT e não tá com o PT, né? Às vezes o PDT do Rio Grande do Sul também tá meio Ciro das ideias, né? Dá uma cirada de vez em quando. Então também não é garantido que esses votos vão todos para a Maria do Rosário.
E Felipe Camozato do Novo, 6,7%, também isso aqui, direita pirada, né, direita alucinada, isso aqui tem uma tendência aí para o Sebastião Melo. Felipe Camozato, se não me engano, é o cara lá que era o cara que participou da exclusão do Departamento de Esgotos Pluviais, que era basicamente o departamento da municipalidade responsável pelos muros, diques, comportas e casas de bomba. Esse cara aqui fez um carnaval nas enchentes, turismo de enchente e vídeo, e brigou com meio mundo no Twitter, tava louco para sair a pesquisa porque ele tava louco para saber se ele ia virar prefeito de Porto Alegre. Né? A partir deste momento temos aqui 6,7% para a sua vossa insignificância, Felipe Camozato. Parabéns, né? Não adiantou muito você ficar enchendo o saco dos outros, para além, claro, de ter virado piada na internet e ter nos proporcionado boas e gostosas gargalhadas nos últimos meses. Portanto, continue assim, senhor Camozato, né? Muito bem, enchente no Rio Grande do Sul faz explodir o preço de seguro de carros em todo o Brasil. Isso aqui é aquilo que a gente falava desde o começo, né? A gente vai ter aí possivelmente uma mudança na agulha, inclusive de índices macroeconômicos, como, por exemplo, inflação. Pode ser que aumente a inflação por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, por conta de alimentos e outras coisas. A gente vai vendo, né, como isso aqui vai contaminando a economia brasileira num todo. O seguro de carros no Brasil começa a ficar mais caro por conta das enchentes, porque tem uma questão agora, as placas no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é placa I, né? Você sabe isso? Placa I e J, acho, né? Acho que é placa I. As placas com início I e J, se eu não me engano, eu não lembro direito. Eventualmente depois esses carros que estão alagados podem ser recuperados, revendidos, circular em outros lugares do Brasil. Esses carros podem ter problemas futuros, né? Isso é uma grande questão que vai ser colocada na frota de carros do Rio Grande do Sul agora. Tem uma tendência a desvalorizar, inclusive, a frota de carros com essas placas oriundas do Rio Grande do Sul, mesmo aqueles que não tenham sido atingidos por enchentes. Então, é uma discussão que se abre também em relação ao Detran, que pode se criar algum tipo de selo nos documentos, por exemplo, para garantir que aquele carro não foi atingido por uma enchente. Porque os proprietários de carros que não foram atingidos por enchente podem sofrer com a baixa de preços por uma média geral mais baixa dos compradores, imaginando que todos os carros foram alagados, inundados, né? E obviamente não foram todos. Então aí abre-se uma outra discussão e a gente vê os desdobramentos de uma catástrofe desse tamanho, que, como eu venho falando todos os dias aqui, e a todo mundo que me pergunta como é que estão as coisas lá, já está melhor, né? Porque a água baixou. Gente, a gente fala de longuíssimo prazo, com possibilidades infinitas, infelizmente, de dar tudo errado. Porque o Conselho de Reconstrução criado pelo governo do estado tem 180 e poucos nomes, sendo que só 4 são ambientalistas independentes. Porque os políticos e os jornalistas da mainstream mídia do estado ficam fazendo jogo de lobby de empresas privadas. O exemplo do aeroporto de Porto Alegre é um claro exemplo disso. O governador Eduardo Leite, os jornalistas da imprensa do Rio Grande do Sul, o colunista, as grandes cabeças que estão por aí, né? Ao invés de brigar para que a gente abra outros voos em outros aeroportos menores, que a Infraero possa assumir Canela, Vacaria, Caxias do Sul, Torres. Não, estão aí trabalhando de lobistas da empresa alemã Fraport para que o governo dê 1 bilhão para a empresa. Simples assim, pronto, vai, né? Então, a coisa não parece que está indo para um caminho muito bom. Veremos o que vai acontecer no futuro, tá bom? O programa está acabando. Lembrem de fazer a inscrição para a nossa próxima super aula sobre o apocalipse tecnológico, 7 de julho, domingo, ao vivo, exclusivo, grátis, online, só aqui no ICL, com um dos maiores especialistas do mundo em vício de internet, de aplicativos, de redes sociais e como você faz para sair disso, qual é a luz do fim do túnel também. Despertacl.com.br é o site, despertacl.com.br, deixa seu e-mail lá que vocês serão avisados por e-mail. Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Semana que vem eu estarei de férias, graças a Deus, né? Quem vai tocar o nosso amado programa aqui é o nosso querido César Calejão. Então, César, muito obrigado. Boa sorte na semana que vem também.
Acompanhe o Desperta, que estaremos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, com o nosso amado Calejão. E na outra semana, já é uma semaninha só, é rapidinho, eu estarei de volta. Tá bom? Um grande beijo a todos e todas. Bom final de semana e tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Veio aí a taxa Selic a 10,5% ao ano, isso logo depois que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, jantou com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e um possível candidato do bolsonarismo para as próximas eleições presidenciais. Conversei sobre esse assunto no Em Detalhes com Luiz Nassif, que é jornalista e colunista do ICL. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.